Olá, povo de Deus, domingo 26 de novembro de 2023, Jesus Cristo, Rei do Universo, 34ª semana do tempo comum, a última do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Ezequiel 34, 11, 12, 15, 17, 1 Coríntios 15, 20, 26, 28 e Mateus 25, 31, 46. Assim diz o Senhor Deus: vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas num dia de nuvens e escuridão. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar. Oráculo do Senhor Deus, vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus, eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Ezequiel é desterrado na Babilônia desde 597 a.C., no reinado de Joaquim, quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém pela primeira vez e deportou para a Babilônia a classe dirigente do país. Ezequiel exerce aí a sua missão profética entre os exilados judeus. O texto denuncia os maus pastores que exploraram, abusaram do povo e o conduziram por caminhos de morte e de desgraça até a catástrofe final de Jerusalém e ao exílio. Por outro lado, o profeta anuncia a chegada de um tempo novo em que o próprio Deus vai conduzir o seu povo e apacentar suas ovelhas. É o oráculo de esperança que abre uma nova história e propõe um novo futuro ao povo de Deus. Hoje celebramos o reinado de Cristo. Nos tempos do profeta, o rei era identificado como pastor. Assim pode-se fazer a ligação do reinado de Cristo com a sua maneira de pastoreio. 1 Coríntios. Como segunda leitura, temos um trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, na Grécia. O apóstolo, depois do fracasso de Atenas, ficou em Corinto uns 18 meses e aí se consolidou uma fervorosa e dinâmica comunidade cristã. A maior parte dos membros da comunidade eram de origem grega, embora, em geral, de condição humilde, mas também havia elementos de origem hebraica. A comunidade estava exposta aos perigos do ambiente corrupto que se respirava na cidade e não podia deixar de ser influenciada por esse ambiente. É nesse contexto que podemos ver as dificuldades da fé cristã em inserir-se num ambiente hostil, marcado por uma cultura pagã e por um conjunto de valores que estão em contradição com a pureza da mensagem evangélica. Um dos pontos onde havia uma notória dificuldade em conciliar os dados da fé cristã com os valores do mundo grego era na questão da ressurreição. Enquanto que a ressurreição dos mortos era relativamente bem aceita no judaísmo, habituado a ver o homem na sua unidade, constituía um problema muito sério para a mentalidade grega. A cultura grega estava fortemente influenciada por filosofias dualistas, que viam no corpo uma realidade negativa e na alma uma realidade nobre e ideal. Aceitar que a alma viveria sempre não era difícil para a mentalidade grega. O problema era aceitar a ressurreição do homem total, sendo o homem, de acordo com a mentalidade grega, constituído por alma e corpo. Como podemos então falar de ressurreição do homem? Mateus 25, 31, 46, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória acompanhado de todos os anjos,
Então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, me deste de comer, eu estava com sede, me deste de beber, eu era estrangeiro, me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome, não me deste comer, eu estava com sede, não me deste beber, eu era estrangeiro e não me recebeste em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Temos hoje a terceira parábola do capítulo 25 de Mateus, e todas elas têm uma perspectiva escatológica. A de hoje traz uma impressionante descrição do juízo final. Tanto no texto que nos é proposto como nas parábolas precedentes, aparecem dois grupos de pessoas que tiveram comportamentos diversos enquanto esperavam a vinda do Senhor Jesus. O autor do texto mostra agora qual será o fim daqueles que se mantiveram e daqueles que não se mantiveram vigilantes e preparados para a vinda do Senhor. Estamos nos últimos decênios do primeiro século, década de 80, mais ou menos. Já passou o entusiasmo inicial pela vinda iminente de Jesus para instaurar o reino definitivo. Os cristãos que constituem a comunidade de Mateus estão desinteressados, instalados, acomodados, vivem a fé de forma rotineira, morna, pouco exigente e pouco comprometida. Alguns, diante das dificuldades, deixam a comunidade e renunciam ao evangelho. Mateus, preocupado com a situação, procura revitalizar a fé, reacender o entusiasmo, entusiasmar o compromisso. Vai fazê-lo através de uma catequese que convida à vigilância enquanto se espera o encontro final com Cristo. Hoje, que celebramos o dia do Cristo Rei, vemos claramente a proposta do Cristo. Devemos reconhecê-lo como Rei, mas no pobre que cruza o nosso caminho, e não de maneira triunfal, sentado num trono, vivendo num palácio, cercado de mordomias. Nada disso. Somente será salvo os que o reconhecerem nos pobres e descartados da sociedade. Na primeira leitura, o rei é o verdadeiro pastor, e no evangelho, o rei é o pobre que deverá ser, como afirmou São Vicente de Paulo, nossos mestres e senhores. Um beijo no seu coração.